Até aqueles testes, né, Fábio? Você até postou um dia lá, acho, teste de um ônibus da Mercedes-Benz, o É, cara num oval, assim, um oval tipo de, inclinação, vai, 70 graus de inclinação e o inclinação. ônibus lá direitinho, lá. Negócio absurdo É mesmo. porque, para quem não sabe, a primeira suspensão a ar, quem inventou foi a Mercedes. A Mercedes ela é vanguarda de tecnologia. Sempre foi. É, esse ônibus é dessa época aí, ó, dos anos 50 dos anos 90. E aí, eu vou chamar atenção para três carros. O W114, que é o último lá da primeira foto do lado esquerdo. O W115, que esse talvez foi o carro que recuperou a Mercedes. Que é o Acho que sedã? sedã. O carro mais vendido da história da Mercedes. E o W116, que é o do embaixo aqui, ó, do canto inferior direito. Que muita Uhum. gente conhece ele, mas ele fala, o carro do GTA, do GTA Vice City, né? É verdade, parece o carro do GTA mesmo. E nos anos 90, no final dos anos 80, o W201, que é o Que é carro. aquele do Senna, né? Do É, Nürburgring. isso. Que o Senna deu pau no campeão da Fórmula 1. Né? Inclusive no próximo. O próximo tomou também bonito nesse aí. Então, como todo mundo sabe, os anos 60 foram os anos do apogeu do combustível, né? Motores beberrões, motores. Só que o americano fazia carro com aqueles motores V8 e tal, mas não pensava em segurança. O carro era aço É, puro, os Maverick, os Charger lá, Dojão, né? os Charger, os Camaros. O Corvette nem se fala, se você Mustang. batesse no Corvette, você morria mesmo. É, o Era só um Corvette motor com banco, era um motor com um banco atrás. era o Lancia, é o Delta S4 da época, né? É, o Stingray lá, o pequenininho, né? O Corvette Stingray lá, você tá louco. O segundo nome dele é Fazedor de Viúva. Todo mundo morria naquele carro. E aí, a Mercedes, o mercado estava muito influenciado pelo estilo americano. Inclusive, no Brasil mesmo. Os carros que eram consumidos aqui eram esses carros americanos. É, carro grandão, motor grande, né? E faltava segurança mesmo, de fato. Era bem, Aí bem precário. o W114, no final dos anos 60, ele revolucionou porque ele foi o primeiro carro. Já existia o carro com vida elétrica, mas ele foi o primeiro carro pensado na segurança do condutor. Né? Ele tinha o cofre do motor mais reforçado. E também ele foi o primeiro carro pensado numa possível crise do combustível. Ele não Tá. era gasolina, ele era diesel. Inclusive tem para dar com pau vender esses carros aqui no Brasil. Esses carros aí, esses W114, tem para dar com pau para vender aqui. Né? São as SE. Esses carros são classe E. E aí o W115, ele pegou tudo que o W114 fez e amplificou. Por quê? Ele trouxe câmbio automático, ele trouxe direção hidráulica, vidro elétrico, rádio, digital, em 1974. Nossa. Né? Esse era aquele que também tinha o limpadorzinho no farol, Fábio? Ou não? Esse não tinha, mas o Tá. 201 já tinha. O 201 já tinha. Só que a Mercedes se transformou numa empresa, nos anos 60 e 70, de carro de meia idade. Só pessoas de 40 anos compravam o carro. Era, assim, Tipo um Volvo, né? Assim, numa época, né? O era o Volvo Volvo. da época. Era o Volvo da época. Ela envelheceu.
público da Mercedes envelheceu. Isso sempre incomodou a marca. Depois a gente vai falar. Isso envelheceu. Só que esses carros têm versões incríveis. Por exemplo, o W116 tem uma versão V12. Então aí vi vantagem. Tem versão V12, que é essa versão embaixo aí também V8, que é conversível. São carros fantásticos, carros incríveis. Carros realmente. Inclusive, lembrei aqui, né? Esse V12 de origem Mercedes é o que vai dar origem ao motor do Pagani também, né? Dos Que é Honda. um Mercedes-Benz. O Zonda, ele usa esse V12 Mercedes, né? E a Mercedes também começou a fazer os projetos do carro inspirados na Ferrari. E aí eu fiz questão de pegar essa foto do projeto W116, que eles usavam moldes de argila para fazer o protótipo do carro para botar em testes aerodinâmicos. Estudo aerodinâmico, né? Realmente. E aí, esses três carros, o W114, o W115 e o W116, eles revolucionaram a Mercedes. E aí, dentro da plataforma W, por que eu estou usando W114, W115, W116 e não o nome dos carros? Porque, como o Jorge reclamou, você poderia ter um W114, mas ser um V8, a gasolina. Você poderia ter um W116, ser um V12, conversível. Como você poderia ter um W116 a diesel. 4 cilindros, né? 4 cilindros. Tudo depende da classe. Você ia comprar um classe E, você ia comprar um classe C, você ia comprar um SL, né? Geralmente a classe E é a dos carros mais de alto luxuosos, né? Hoje em dia até é utilizado para carros Sport, né? É classe E. A classe C é intermediário. É um carro intermediário. E A e B, eu nem recomendo você comprar. Então, tem essa polêmica. Tem gente que fala assim, Mercedes-Benz é C pra cima. C pra cima. O resto não é Mercedes, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso, porque tem um carro também que nasceu nessa época que ele é A. Só que ele é um Jeep, né? Né? Verdade. É verdade. Aí como é que você vai? E tem um classe G também, realmente. Realmente tem um classe G. Então, né? Há controvérsia. Outra coisa que salvou particularidades, né? Outra coisa que salvou a Mercedes nos anos 70 chama-se AGL. O que é AGL? Advanced Gabriel Lighting, que é a família do nosso famoso 1113. Para quem não sabe, a família do 1113, a AGL, nasceu primeiro na Alemanha, não nasceu aqui no Brasil. Ela foi exportada para o Brasil, o projeto. E lá, a Mercedes, nos projetos de caminhões, a Mercedes não usa W. Ela usa O, que é o nome do motor que vai motorizar aquele veículo. Então, ou L ou LP, né? Mas aí LP foi usado muito pouco e só no Brasil, né? Na Alemanha eles usavam muito a GL e O. Que a família GL, o governo da Alemanha já nos anos 70 já estava bem melhor de situação financeira e iniciou um plano de reestruturação da estrutura das forças de segurança. E aí quem nadou de braçada foi a Mercedes, porque a Mercedes fabricava caminhão,
A Mercedes fabricava ônibus, a Mercedes fabricava furgão. Dentre as alemãs, né, a Mercedes é que fabrica mais estilos de carroceria, né? Que realmente a BMW só sedã, a Audi vai ter uns hatch Hatch e sedã, alguma né? outra coisa, hatch sedã, e Porsche nem se fala, né? Nesse período só 911. Só 911 E a literalmente. Volkswagen é só carro popular. Popular e É, utilitário popular. Que é o Fusca, Kombi, Carmanguia, a Brasília, que só foi feita no Brasil. os Passat, os primeirinhos Passat não é lá, e mais Passat não é nada. Volkswagen. Passat não é Volkswagen. Ah, não, é Audi. Sendo... É Audi, projeto Audi. Passat é DKV, gente. Passat é DKV. Não, foi a transição da DKV para Audi, vamos dizer assim, de fato. Só que na Inclusive Alemanha... tem a polêmica também, hein? Tem a polêmica do motor AP também. O Passat na Alemanha é Audi. Para quem não sabe, fica aí a curiosidade. O Passat na Alemanha é Audi. O Passat E tem a polêmica do motor AP, hein, o Fábio? Que é a seguinte: dizem aí eu não sei, né? Aí a gente tem que consultar os oráculos do mundo automotivo. Dizem que o motor AP é uma invenção da Mercedes-Benz dos anos 60. Aí eu já não sei se é verdade ou não, né? Que foi vendido para a Audi e que foi absorvido pela Volkswagen depois, tal. Aí não sei se é teoria das conspiração, entendeu? Assim, o que eu escuto falar que era um protótipo, né? Que foi da Mercedes. Só que a Mercedes abandonou o motor AP, o protótipo, porque a motorização é gasolina, motor 4 cilindros gasolina, gente. E a Mercedes estava mas aí... Calma, vamos chegar lá. Já a Audi tinha esse estilão, né? Do AP. Até hoje tem. Até hoje tem. E a Volkswagen utilizou da parceria Auto-Latina, né? Quem se beneficiou de verdade do motor AP não foi nem a Volkswagen, foi a Ford. E quem que quer ter um... É verdade. A Ford CHT, não tinha um motor. Né? De baixa cilindrada, a Ford não fabrica motor de baixa cilindrada na época. A Ford fabricava o quê? V6 e V8. E aí os carros Corcel, as Belina, esses carros mais... O que era? Era motor Renault. Não, imagine, né? Tipo, realmente era uma bomba completa. Até 1976 era motor Renault no Brasil. E depois, a partir de 1976, motor CHT. Nossa, Deus me livre. Deus te livre mesmo. Aquilo lá, quando começa a baixar a óleo, não resolve nunca mais. Tem que rezar até... Tem que fazer até exorcismo para ver se para. Mas... Então, assim, a boataria é essa, né? Mas a Mercedes não utilizou a AP porque ela estava transicionando para o diesel. Ela meio que previu, né, a crise do petróleo. Né, de fato, eles estavam um passo à frente mesmo, né? Com esse caminho, realmente ficou... E, assim, realmente a Mercedes, pelo que a gente viu ao longo da história, eles apostam na segurança, né? E a segurança é investir em várias gamas, né? Que se perde num, ganha no outro. Realmente eles foram muito inteligentes. Outra, né? E aí ela se tornou excelência em fabricação das várias gamas que ela fabrica. Tirando a SUV, que a classe G para mim é bem fraca, só tem 2, 3 versões,